Durante 20 anos da minha vida eu servi como pastor em um determinado ministério, que hoje eu não faço mais parte. E por que eu decidi sair de lá? Por que eu tomei essa decisão em sair desse ministério há 4 anos atrás? E o que isso tem causado na minha vida? Qual a reviravolta? Quais os efeitos que essa decisão trouxe para a minha vida? Eu sou casado há 17 anos, portanto, quando eu tomei a decisão de sair de lá, a minha esposa, ela veio comigo, ela saiu junto comigo, e isso já fazem 4 anos. Quando eu entrei lá, quando eu ingressei como pastor, foi no dia 19 de julho de 2001. Então, eu fiquei lá até o dia 15 de fevereiro de 2021. E não, eu não vou falar mal desse ministério na qual eu fazia parte. Eu não acho justo e eu não acho nem um pouco elegante fazer isso. Até porque falar mal desse ministério é o mesmo que falar mal da minha vida, falar mal da minha caminhada, né? E da minha essência. Muito pelo contrário, eu tenho um grande carinho, amor, respeito e admiração por esse ministério. Mas eu tomei a decisão de trazer esse livro, essa história da minha vida aqui para as redes sociais, aqui para o YouTube em específico, porque eu acredito que muitas pessoas vão se identificar com o que eu tenho vivido, com o que eu tenho passado nesses últimos anos. Não foi fácil tomar essa decisão, não foi nada fácil e não tem sido nada fácil desde então, numa questão psicológica, numa questão espiritual. Ora, quando eu comecei lá, eu tinha 14 anos de idade. E quando eu tomei essa decisão de servir a Deus, foi por um chamado. Foi por uma coisa muito particular e muito profunda que veio acontecer comigo. E eu não deixei de fazer aquilo que eu odiava. Eu deixei de fazer aquilo que eu amava fazer. E eu havia me proposto a fazer por toda a minha vida. É justamente sobre essa luta que eu venho falar aqui. Eu quero saber se mais pessoas se identificam com o que eu tenho vivido nos últimos anos, se também passaram por situações semelhantes e a gente poder de alguma forma falar aqui sobre isso de uma forma saudável. Os conflitos que eu venho falar aqui, que eu tenho vivido, eles acontecem pelo seguinte fato, de que eu amava fazer o que eu fazia. Quando eu e minha esposa nos vimos numa situação insustentável, psicologicamente, espiritualmente falando, não foi da noite para o dia, isso demorou alguns anos, na qual nós tivemos que tomar essa decisão, então foi sim a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, mas nós tivemos que fazer. E desde então nós seguimos nossa vida, decidimos seguir em frente e não comentar mais sobre absolutamente nada. Eu decidi fechar essa parte da minha vida e seguir em frente. Nós fomos trabalhar, eu fui trabalhar com carros na época, que é o que eu sabia fazer. É a profissão que meu pai me deixou, e eu fui abrir minha oficina, fui trabalhar com carros e trabalhei por 2 anos assim. A Camila foi fazer várias coisas e tudo que nós fizemos, tudo deu certo. Nós tivemos resultado, mas nada, absolutamente nada do que nós fizemos nos trouxe satisfação. Por quê? Justamente por causa desse conflito no qual eu venho falar aqui. Nós tivemos um chamado de servir ao nosso Deus, um chamado de fazer a obra do nosso Deus, que é nada mais do que ajudar pessoas, né? Estender as mãos ao próximo. E nós fizemos isso por 20 anos e hoje eu ainda me vejo fazendo isso. Então hoje eu não sou pastor de uma igreja com 200, 300, 500 membros. Hoje eu sou pastor de uma ovelha, que é a minha esposa. Eu deixei as 99 para alcançar aquela uma que estava se perdendo bem do meu lado. Como eu falei, nós não vamos entrar em detalhes aqui de situações que nós vivemos, porque todos os lugares, todas as igrejas têm situações parecidas. E não foi a igreja quem nos fez mal, não foi. Mas foram as situações que nós vivemos que foram pesando de uma forma que nós não pudemos mais carregar. Então, não espere que nós venhamos aqui expor fatos, que venha denegrir, que venha falar mal sobre a instituição na qual nós fizemos parte, porque isso não vai acontecer. Eu acho muito errado quando pessoas fazem isso, quando pessoas elas se desligam de um ministério e elas vêm trazer os defeitos, trazer as falhas à baila de uma forma que querer se justificar. Eu acho muito errado isso, mas eu não estou aqui para falar o que eu acho errado, o que eu acho certo. Estou aqui para compartilhar aquilo que nós vivemos e ver se pessoas de alguma forma se identificam
com o que nós temos falado, com o que nós temos colocado aqui nas redes sociais. Hoje eu me vejo na seguinte situação: eu tenho paz, eu tenho uma liberdade que eu não tinha na proporção que eu tenho hoje, mas eu trago comigo muitas dores. As dores, por exemplo, eu vou dar aqui exemplo de uma delas, eu acho que é a mais forte, as dores ou a dor de estar na atividade constante, aquela atividade diária, porque é assim que nós vivíamos, diariamente, em contato com as pessoas, em oração, em assistência, em atendimento com as pessoas. E hoje nós não temos isso, então isso aí me faz muita falta. Hoje nós conseguimos fazer uma visita aqui, de ali, de vez em quando, uma oração por um, por outro, presencialmente, de vez em quando. Muitas pessoas não acreditam na nossa intenção, porque nós não temos uma igreja, nós não temos um lugar para pregar. Nós frequentamos uma igreja, nós somos membros hoje de uma determinada denominação aqui na cidade onde nós moramos, mas nós não exercemos e nem pretendemos exercer cargo eclesiástico lá algum. A voz que falou na minha mente durante muitos anos para que eu tomasse essa decisão, essa voz ela ficou bem clara na minha mente de que eu deveria servir a Deus de uma forma sem barreiras, sem limites, sem restrições. O que não diz respeito à bagunça, sem regras, sem ordens, não, mas sem restrições. E eu não espero que você entenda, não espero que você aplauda. Foi uma decisão nossa trazer essa situação aqui para as redes sociais. Então eu sei que muitas críticas virão, né? Isso é normal. E eu estou preparado para isso. Mas aonde eu quero chegar? Por que nós estamos trazendo aqui essa situação? Porque muitos restringem o fato de servir a Deus com um cargo. Muitos atrelam o fato de servir a Deus com pertencer ou exercer algum cargo religioso. E foi justamente isso que eu entendi, o contrário disso, que servir a Deus vai muito além de um cargo. Nós deixamos o cargo que nós tínhamos, nós deixamos as atividades diárias que nós tínhamos, a segurança financeira que nós tínhamos, de ter ali o sustento da igreja, o amparo da igreja essa que só me fez bem. E nós chegamos na direção da igreja na época e comunicamos a nossa saída. Simplesmente que nós estávamos nos desligando. Não entramos em detalhes profundos, somente agradecemos a tudo que foi feito e de uma forma até como ingrata aos olhos de muitos, nós decidimos fazer o nosso desligamento. Muitas vezes eu chego a sonhar com cultos, com ministrações, eu sonho que eu estou orando por pessoas, que eu estou libertando pessoas através de oração de libertação, eu sonho que pessoas estão endemoniadas e eu estou ajudando com que elas se libertem, eu estou ministrando libertação sobre elas, eu sonho que eu estou realizando cultos, orando por pessoas, eu acordo e dá aquela saudade, dá aquela tristeza, sabe? Mas é engraçado que nos sonhos eu não estou mais atrelado a religião alguma. Nesses sonhos que eu tenho, eu não estou mais em placa de igreja alguma. E esses sonhos têm acontecido com frequência. É o meu subconsciente trabalhando, desejando, lembrando dessa época com que eu exerci por mais de 20 anos. E eu estava pedalando hoje pela manhã, atividade essa que eu faço 3 vezes por semana, e me veio muito forte esse pensamento, essa voz na minha mente, me dizendo de uma forma bem clara, calma e tranquila, que eu deveria sim abrir esse livro da minha vida, esse livro que ficou fechado durante 4 anos, essa parte importantíssima da minha vida, mais da metade da minha vida, eu tenho 39, e essa história da minha vida, ela diz respeito a 20 anos, e essa voz, que eu tenho certeza que é a voz divina, me disse para abrir esse livro, para que eu contasse, para que eu dividisse com as pessoas, porque ele queria alcançar muitas pessoas através dessa parte da minha vida que eu tinha decidido colocar um selo e nunca mais falar desse assunto. Mas como não falar daquilo que me construiu, daquilo que me fez ser quem eu sou? Como não falar da melhor parte da minha vida? Foi por isso então que eu tomei a decisão de deixar esses medos, esses conflitos e abrir esse livro para todos que quiserem ouvir. De lá para cá eu tenho enfrentado dificuldades, sim, dificuldades de adaptação, dificuldade econômica, mas hoje nós temos uma paz, uma tranquilidade enorme nesse sentido, de estar fazendo a coisa certa. Você que está acompanhando esse conteúdo e de alguma forma você se identifica, você também tomou uma decisão radical na sua vida, você também fez uma loucura, né, digamos assim,
parecida na sua vida, porque aos olhos de muitos nós fizemos uma loucura. Nós pegamos uma trajetória de segurança, digamos assim, né? De equilíbrio econômico, de carreira, vamos olhar por esse lado, e nós simplesmente deixamos de lado. Então, aos olhos de muitos, isso foi uma loucura, mas houve uma plena certeza. Houve uma certeza muito grande dentro de mim e dentro da Camila sobre o que nós deveríamos fazer. E foi isso que nós fizemos. Então, deixa aqui o seu comentário, curte, e se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva para que você venha assistir mais conteúdos como esse, de um homem que, perto dos seus 40 anos, decidiu dar uma virada de vida completa em prol de um propósito maior.